Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos ver a parábola denominada Os Dois Devedores. Esta parábola está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo de 41 a 43. Esta parábola foi apresentada por Jesus dentro de um contexto que vai desde o versículo 36 até o 50. Vou fazer uma leitura de todo o contexto e a parábola dentro do contexto. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, os seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Aqui é uma questão muito interessante que Jesus nos ensina com esta parábola, onde envolve a gratidão e o perdão. Uma leitura rápida pode nos levar a pensar que a pessoa ama quando é perdoado, uma espécie de troca. Mas, na verdade, não é isto, não é? O que acontece é que
O estado de gratidão é um reconhecimento da misericórdia de Deus, da bondade de Deus em relação a nós. Este movimento íntimo, que nós chamamos de gratidão, é o que está acontecendo em nosso interior, é uma entrega da personalidade. A pessoa pecadora é a personalidade. Uma autoentrega aos cuidados do Espírito, que é a representação de Deus em nós. Então veja que gratidão é o resultado deste movimento íntimo de ceder dos nossos apegos na personalidade para nos entregar aos cuidados de Deus. Quando nós vemos no Pai Nosso, na oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos nos entregando aos cuidados da consciência divina em nós, representação de Deus em nós. Então, por isso Jesus diz, olha que ele fala, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Qual é a relação? Amor é a própria essência divina. Deus é amor, como disse João. Se nós manifestamos amor, nós superamos todos os apegos, toda a natureza de dependência dos aspectos materiais da vida, dos instintos, do ego, do orgulho, da vaidade. O amor é o resultado da nossa libertação destes apegos. Quando nós vamos, no caso desta mulher, que era considerada pecadora, ela aceitava esta posição de pecadora, seja pelas circunstâncias das regras de sociedade ou por uma situação de consciência dela, talvez os dois, ela se considerava pecadora, continuava no pecado, até que por alguma razão ela deve ter encontrado Jesus, senão ela não entraria na casa do fariseu Simão, daquela maneira, sem se importar com a opinião dos que estavam à mesa, para se entregar aos cuidados de gratidão a Jesus, chorando de gratidão, de reconhecimento, de amor ao Cristo, por ter liberado ela, quem sabe, talvez de uma obsessão cruel, que a levasse à prática do pecado. O fato é que ela estava ali com um profundo sentimento de gratidão e de amor a Jesus que a libertara daquele jugo que a levava a pecar. Esta situação é muito interessante, mas a essência dela está como diz Jesus: os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Pedro, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, ele trata deste assunto, olha só. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Esta é a chave da questão. Alcançar o estado de amor. Alcançamos isto entregando o nosso íntimo aos cuidados do self, da consciência divina, da manifestação de Deus em nós através do Espírito. Este é um passo de libertação. Isto acontece após o importante movimento da alma chamado de arrependimento. Porque Jesus atendeu aquela mulher pecadora em algum momento, por alguma razão, como eu citei,
não se sabe o que aconteceu. O fato é que ela então desperta e se arrepende, muda totalmente a sua postura íntima e vai até Jesus sem se importar com a opinião dos rigoristas da época, neste caso, o fariseu Simão e todos os que estavam com ele à mesa, e se entrega ao aspecto de gratidão a Jesus, chorando muito, lavando os pés do mestre com seus cabelos, enxugando-os com seus cabelos, despejando aquele perfume que ele chama ali unguento aos pés de Jesus. Era um perfume caro na época, estava num vaso de alabastro, que era um vaso caro, era para conter um perfume caro, que ela deve ter juntado com muito sacrifício ao longo da vida. Mas isso ela entrega tudo que ela tem de melhor para Jesus em estado de gratidão. Isto muda completamente o estado íntimo dela, que antes carregava como culpa dos pecados de seu passado, mas agora não importa. Há uma outra passagem onde este aspecto aqui, Jesus fala assim: e disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Há uma passagem muito parecida com esta, em outra circunstância, que nós vamos encontrar no capítulo 17 de Lucas, que vai do versículo 11 ao 19. É uma passagem muito conhecida, mas que o mesmo episódio acontece. Olha só. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Novamente a mesma passagem. 10 foram curados. Um voltou e era samaritano, considerados gente de má vida, e veio agradecer a Jesus, glorificando a Deus. Aí Jesus diz para este aqui: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E aqueles 9? Não. Porque o estado de gratidão não aflorou na sua alma, não os aproxima a sua personalidade, no seu egoísmo, na sua posição que lhes trouxe a enfermidade, não os aproxima de Deus. Foram curados do corpo naquele momento, mas o que deu causa à doença, naquele caso a lepra, permanece neles. Mas neste que voltou e agradeceu, não, porque ele manifesta um estado novo dentro da alma dele. Gratidão. Muda seu interior. Então, Jesus diz: a tua fé te salvou. O mesmo acontece com aquela pecadora, mas não acontece com Simão, que era um religioso, conhecia os textos da lei, colocava em prática com bastante rigor, com bastante empenho, todas as orientações da lei, mas ainda estava sujeito às decorrências da falta de amor.
Então Jesus diz para ela, a pecadora, como diz para um samaritano considerado gente de má vida: vai, a tua fé te salvou. Esta lição é extraordinária para que nós venhamos a refletir no estado de gratidão nossa. É um caminho de exercício da nossa alma agradecer sempre pela bondade de Deus em nossa vida. Nós, como personalidade, pessoa encarnada, sob a circunstância da animalidade ainda presente em nós, manifestando-se através do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da indiferença, não é? Que nos traz aflições, nos leva a pecar, nos leva às enfermidades, aprender a agradecer, até que venhamos a nos libertar deste apego às questões da matéria que não nos aproxima de Deus. Esta lição é extraordinária. Há outros aspectos que poderiam ser examinados, mas nós vamos ficar com este ponto. Então diz Jesus ali na parábola, que eu vou ler novamente: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. O que mais perdoou é porque atingiu um estado de gratidão que o libertou daquele jugo que o prendia. Aquele que, como diz ali, devia 50, ele tinha uma consciência menor do seu egoísmo, do seu orgulho, do seu apego, do seu pecado. Isto o afligia menos. A sua consciência não estava o suficiente para reconhecer a amplitude do seu apego às matérias. O outro, 500, é uma dívida maior, é uma consciência mais profunda. Então, está, várias reflexões podemos tirar deste texto. No próximo vídeo, prosseguiremos no estudo das parábolas do Evangelho com o tema O Bom Samaritano. Esta parábola está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 29 a 37. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.